e ele falava assim, inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. A galera vai achar que é bobagem. Bota na internet, Elon Musk Summoning Demon, porque tá em inglês, né? E não é invoking, é summoning. Summoning Demon, eu sei que você manja de inglês. Você vai achar essa palestra. E ele falava, sabe aqueles filmes que o cara vão pra uma casa no lago e aí eles brincam, não tem nada pra fazer, vamos invocar um demônio, faz um pentagrama. E aí alguém fala assim, pô, mas não tem risco de dar zebra isso não? Ele falou, não, é tranquilo, só que aí o demônio mata todo mundo. Mas sempre dá zebra. Tá invocar um demônio e não vai dar zebra. Senão não tinha filme também, né? Tinha acontecido com a zebra, né? Aí então ele falou, inteligência artificial é isso aí. A gente tá construindo, achando que tá tudo tranquilo, vai matar todo mundo. Então nessa época, 2014, ele tava com essa mentalidade, cara, isso aí vai dar zebra, vai dar zebra. Então ele diz que motivado por isso, ele decide investir numa empresa que tem essa proposta de fazer uma inteligência artificial segura. Só que aí, cara, o Sam Altman, ele é um cara que começou a ter uma série de problemas nesse sentido. Ele era, segundo os caras que saíram da empresa. Por que eu falei os caras? Tem o outro que é o Ilya Stutzkever. Não era transparente, mentia nas reuniões, não era honesto. Começou a galera perder a confiança nele. Isso porque será que é porque ele queria muito que aquilo ali fosse pra frente de qualquer jeito? Exatamente por isso, né? O Daniel Cocotello, que é esse do IA... Não. 2027, AI 2027. AI 2027. Facinho de achar, você botar isso. Facinho mesmo. Muito fácil. Foi o que eu coloquei no Google. Aí vem um PDFzão de 71 páginas, bonitão, legal pra caramba. Dia 3 de abril, se não estou enganado, foi o lançamento. Então, só voltando um pouquinho para a gente entender como é que a gente chega nisso, a gente tem que entender que essa empresa ela é criada para, ao contrário das outras empresas, ser uma empresa que vai garantir que a inteligência artificial não vai exterminar a humanidade. Beleza. Só que aí, meus amigos, chega nessa época que o Sam Altman ele tá tão assim, estranho, misterioso e escondendo as coisas, que o Ilya Stutzkever, que é o gênio da parada, ele, junto com o conselho, eles demitiram o Sam Altman. E falaram, não dá mais, demitiram o cara. Só que aí, depois de uma semana, ele foi reintegrado ao conselho. Nessa época, esse Ilya saiu fora, falou, não quero mais. Em 2020, ele saiu do conselho, depois de 2024, ele saiu da empresa. Foi mais ou menos nesse clima que o Daniel Cocotello também chegou, porque ele trabalhou na empresa de 2022 a 2024. E ele foi para lá na área na área da análise de risco. Ele é um filósofo, ele não é engenheiro, não é programador, ele trabalha bem nessa área de governança mesmo, é o responsável por isso. E ele era um cara que ficou famoso prevendo o futuro ou prevendo tendências. Em 2021 ele falou, daqui de 21 a 25 vai acontecer isso, isso, isso. 90% ele acertou. Aí ele ficou famoso, falou, pô, esse cara é bom, esse cara enxerga. Aí puxaram ele para o ChatGPT ou para a OpenAI para fazer isso. Falar, pô, nos ajuda a entender para onde está indo para a gente organizar o caminho. Só que ele começou, assim como o William, o outro cara que saiu, ele falou, cara, não tá legal. Vocês estão colocando o business ou a competição na frente da segurança. Não é o propósito da empresa. O propósito da empresa era código aberto, segurança e sem fim lucrativo. Tanto que o Elon Musk saiu da empresa e hoje ele está processando a OpenAI e o processo é meio estranho, é meio engraçado. A confusão é obrigar a OpenAI a tirar do site deles esses critérios. Somos open source, somos sem fim lucrativo. Ele quer que tire, porque não é verdade. Não é mais, porque não é mais. Então tá tendo essa briga judicial aí. É claro que tem um monte de encrenca, o New York Times está processando também a OpenAI, porque a OpenAI pegou material com direito autoral para treinar a inteligência artificial. Se você quiser ir um pouco além da coisa ficar mais estranha, o Sushir Balaji era um gênio de origem indiana e esse cara foi o cara que deu uma entrevista para o New York Times falando, eles estão usando material de vocês aí, com direito autoral. Poucas semanas depois, esse maluco apareceu morto no apartamento dele. Super esquisito isso aí. Esquisitaço. Se você olhar o dossiê do negócio, o apartamento está fechado, até a última vez que eu olhei estava fechado. A polícia não deixou ninguém entrar, a parada ficou lá largada. Uma galera entrou, mexeu nas coisas, depois saiu. Então a história é altamente estranha. A câmera não funcionou no dia, o HD sumiu. Então, esse cara que escreveu esse documento, ele falou, cara, quando eu cheguei para eles e falei, vou sair fora, porque eu não quero participar disso, que isso aí vai dar merda,
Ele falou assim, os caras falaram, olha, então você vai ter que assinar aqui um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement. Você vai ter que assumir... Que é pra não falar pros outros o que acontece Isso. ali, ele fica... Você não vai falar nada. Aí ele falou, não vou assinar não. Os caras falaram, beleza, então a gente vai meter uma multa de $2 milhões de você. Aí ele falou, pô, aí tu me quebra, né? Aí ele falou, pô, isso era 85% do meu patrimônio, né? Aí ele falou, quer saber? Mete a multa aí. Ele assumiu a bronca. Só que ele fala, nas entrevistas, ele deu uma entrevista antes de ontem para o New York Times. Ele falou, cara, mesmo eu não tendo assinado, eu tenho medo de falar essas coisas. Ele não diz por quê, né? Que eu já bateu a bota aí. O outro ali já sumiu. Entendeu? Né? Então o Sam Altman é um cara muito estranho. Se você quiser ir já para o Curupira e para Mula Sem Cabeça, a irmã do Sam Altman, dizem que ela tem um problema psiquiátrico, parece que tem mesmo. Ela diz que ele abusava dela. Caralho. A infância inteira. E ela foi expulsa da família e tal. Ela já foi garota de programa e tal. E não sei se ela dirige Uber, um negócio assim. Uma família bilionária, a mulher lá tendo que trampar lá no Salve-se Quem Puder, né? Então a história desse Sam Altman é muito estranha. Então esse cara que escreve esse documento, o AI 2027... ele é um cara que sai da empresa numa situação estranha, porque ele ficou preocupado, e é um cara que é conhecido por acertar previsão de tendência. Começa assim. Aí vamos linkar com a Bíblia lá. A Bíblia diz que quando falar em paz e segurança, virá repentina destruição. Então, quando tiver todo mundo cantando lá com Michael Jackson, We are the world, we are... Com o Michael Jackson, robô, né? Vestido como Michael Jackson, certeza, agindo como Michael Jackson, cantando lá, né? como Michael Jackson, né? E George Michael, aquela galera dos anos 80, né? Cara, quando o nego estiver cantando assim, Uhul, paz na terra, os caras vão estar cantando e quem conhece Bíblia tá fugindo para as montanhas, né? Os caras, corre galera, que é agora. Então a Bíblia diz que o anticristo ele vai estabelecer um acordo de paz de 7 anos, só que esse acordo vai ser interrompido na metade, 3 anos e meio. E ali ele vai se revelar como o filho da perdição mesmo. É mesmo? Assim, essa parte eu não lembrava, que na metade seria... Na metade, Então, é muito doido, porque casa certinho com toda essa história aí, né? 2027. Se você fizer umas continhas de bar ali, né? 9 fora e tal, isso você vai chega dar nisso merda. aí. Pois é, tá. 2030 pode ser 2030 e meio. Pode ser também. Pode ser. Então, a galera que conhece Bíblia de verdade... eu acho que eles ficam com mais receio quando eles ouvem falar de paz do que quando eles ouvem falar de guerra. Entendi, sim. Eles sabem que quem vai chancelar a paz global vai ser o falso Messias, né? Porque o anticristo é o falso Cristo. Então, o cara que vai parecer o Cristo, vai falar de paz e tal. E a Bíblia diz alguns critérios. Estabelecer paz entre Israel e Palestina e ajudar a construir o 3º templo em Jerusalém. Tem uma galera muito empenhada em fazer isso. Até o novo Papa, né, o Leão XIV, Donald Trump está voltando com os acordos de Abraão, aí, trazendo a Arábia Saudita para dentro. Donald Trump, na visita ao Oriente Médio, visitou a Casa de Abraão. Por que a Casa de Abraão? É um templo ecumênico que reúne todas as religiões abraâmicas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Então tem templos dessas 3 religiões e simboliza a religião única global, que é algo que a Bíblia insinua que o anticristo vai fazer também. Um governo único global, religião única global e talvez uma moeda única global também. Que é essa fase da paz, da abundância da inteligência artificial. Quando a gente fala de anticristo, isso daí é uma figura só, será? Ou um grupo? Ou algo mecânico, como uma inteligência artificial? Porque assim, o jeito que... passei a vida ouvindo que, o Papa é o anticristo, ou qualquer coisa assim, tal. Ou seja, uma pessoa, sabe? O Elon Musk e tudo mais. Agora eu tô, sei lá, mano. Pode ser um sistema se também. For um sistema. Então, o sistema é outra figura, que a gente tem a trindade satânica, ou trindade do Apocalipse. Anticristo, falso profeta e a besta. Então, a besta, alguns podem dizer, interpretar que a besta é o sistema, ou uma falsa religião global, ou essa religião única global. Então, o sistema seria a besta. O anticristo seria um político e o falso profeta é um religioso que... porque é sempre o mal imitando o bem. Né? Se é o anticristo, ele é o substituto de Cristo. Então, Jesus foi precedido por João Batista. João Batista era o cara que tinha moral na época e falou, esse cara aqui é o Cristo, é o Messias. João Batista que era por volta de 6 meses só mais velho que Jesus, né? É. Andei lendo a Bíblia, Você lembra?
Não, tipo, outro dia eu tava lendo a Bíblia, tá ligado? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Talvez sim, quem sabe. Também. Mas você torce Flamengo? Sou, porra, então. como assim, cara? Se eu sou carioca, eu sou flamenguista. Uma vez Bíblia fica ali, né? Pior que tem umas que eu sei mesmo. Não sei se da última vez eu lancei aqui, mas ó... E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Alguém quer aceitar Jesus aí como seu Senhor e Salvador aí? Às vezes a gente fala brincando, fala eu quero, fala ajoelho aí que eu vou orar por você. Freud falava que brincando diz-se todas as coisas, né? Verdade. Tem gente que vai pro inferno brincando e tem gente que vai pro céu brincando. Eu falo melhor pro céu brincando, né? Pro céu, né? Suponho. Se for pra brincar, né? Mas sai aí, mais barato. Aí a gente tava no anticristo, na besta e no falso profeta. Então tem sistema, né? Os três. O político, anticristo, o religioso, o falso profeta e o sistema que é a besta. Aí eu falei do João Batista, que você falou de 6 meses, né? E aí, o que é interessante? Assim como o João Batista apresentou o Cristo e chancelou, botou um adesivinho ali, ISO 9001 nele, falou, esse é o cara... O falso profeta, algum religioso, quando o anticristo aparecer, ele vai falar, esse cara é do bem, esse cara é dos nossos. Entendeu? Ele vai chancelar o cara, vai carimbar. Então, por isso que a gente, alguns entendem, né? Claro que tem muito teólogo que acha isso aí palhaçada, que Apocalipse João tava meio chateado com a mulher lá e começou a escrever um negócio. Mas não, quem acredita entende que serão pessoas. Mas é claro que tem um sistema trabalhando junto ali. É difícil separar quem é quem, quando vai acontecer cada coisa, mas o livro do Apocalipse misturado com o livro de Ezequiel, de Daniel, Mateus 24, se você somar esse quebra-cabeça e montar esse quebra-cabeça, você tem um panorama nessa linha aí. E o falso profeta, ele necessariamente virá, ou sei lá, supõe-se que ele virá de uma religião cristã? Então, qual é o racional? Como o catolicismo é a igreja, é a religião que tem mais adeptos, se você pega aquilo ali como referência, você já pegou a maioria dos fiéis. Verdade. Então, por causa desse cálculo, a galera acredita que o Vaticano possa desempenhar um papel. Parece que isso é papo de crente que não gosta de católico, mas existem muitos católicos que levantam essa bola. Se você pega o trabalho do Padre Gabriele Amorte, que é o exorcista do Vaticano, né? Esse cara já fala sobre a infiltração de pessoas dentro da igreja para transformar a igreja num instrumento dessa nova ordem mundial, ou desse governo único global. Além disso, que eu acho até mais interessante, mais profundo ainda, escreveu mais, é o Malachi Martin. Esse eu não conheço. Pô, Malachi, escreve Malachi, né? Tá. Com CHI. Malachi Martin, ele era um cara... Esse cara era analfabeto, né? Falava 14 idiomas e tal. Bem burro, né? Cara meio ignorante, não gostava de ir pra escola, não. Esse cara, ele foi assessor do cardeal Augustin Bert. Augustin Bert era um dos cardeais mais importantes do Concílio Vaticano II. E esse cara era um jesuíta irlandês, insider do Vaticano, amigo do Papa da época. O Papa era a chapa dele, o Papa fazia ali umas confissões para ele. Então falando de quanto tempo atrás? Isso aí a gente está falando anos 60. Tá? Mais ou menos, nesse caso específico eu estou falando 1963. Tá. Por que eu estou falando 1963? Esse Malachi Martin, ele viu alguma coisa no Vaticano que ele falou, fez igual esses caras na OpenAI, falou, tô fora. Chegou pro Papa e falou, poxa, ó, já deu, me libera aí dos meus votos aí que eu vou dar linha na pipa aí. Aí o Papa liberou. O que ele fez? Foi para os Estados Unidos, ficou lá só escrevendo os livros de ficção. Aí um dos livros interessantíssimos, não tinha em português, agora tem em inglês, era Windswept House, uma casa varrida pelo vento. Em português saiu O Último Papa. Tá. O Último Papa, tá? E botaram um subtítulo maneiro também, que é uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Isso, a princípio, um livro de ficção. De ficção, cara, tijolão. Bem escrito pra caramba. Até pra quem... Eu fui ler inglês no original, anos atrás, falei, pô, até é difícil de entender, que é rebuscado o livro. Tá. Português tá mais tranquilo. Tá. Então, esse cara, ele começou a ganhar uma fama. Eu não sei se você pegou essa época, antes de ter os podcasts. Ainda existe o programa de rádio nos Estados Unidos, Coast to Coast AM. Tô ligado. Cara, esse programa era incrível, né? Ia só negócio de curupira também, mula sem cabeça. Só história maneira. O cara, John Titor, que viajou no tempo, né? Só maluquice, alienígena. Mas assim, audiência monstruosa. Ele começou a ir nesses programas e contar a história dos livros. Aí o apresentador
Esqueci o nome do apresentador. Hoje é o George Noory, né? Que é o outro, Art Bell. O Art Bell tava conversando com ele e falou: Padre Malachi, dizem que esses teus livros aí tem fundo de verdade. O livro Windswept House tem quanto de verdade aí? Ele falou uns 80%. Aí eu falei, pô, eu fiquei preocupado que eu tinha lido o livro, né? Uhum. Cara, esse livro começa logo no início, falando que em 1963, numa data específica, que eu não me lembro, que era uma data importante para o mundo espiritual, foram realizados 2 rituais sinistros, diabólicos, um numa capela ali no Vaticano e um outro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tá. Como não tinha internet, eles se conectaram por telefone para sintonizar. E ele disse que colocaram um trono e convidaram o diabo para sentar no trono e falaram: o Vaticano é teu agora. Não sou eu que estou falando isso, eu estou reportando o que ele diz no livro, é um insider. Depois de contar essas histórias, e quando ele estava para publicar o livro mais cascudo, que aí não seria ficção, seria não ficção, ele chegou a publicar, por exemplo, Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, que tinha em português, mas esgotou, e talvez em inglês é mais fácil de achar, que é um tijolaço também. Nossa, então esse cara, ele produziu pra caramba. Muito. Então. Pô, produziu coisa pra caramba. Ele tem um livro só de exorcismo. Né? É? O cara era exorcista também. Qual que é o nome do livro? Caralho, bom, mas Esqueci aí se você o nome do procurar livro. Malachi. Malachi, Malachi Martin. No YouTube, no Google aí, colocar exorcismo, deve encontrar esse livro. O cara tava saindo pra, sei lá, tava morando nos Estados Unidos, saindo pra fazer um exorcismo, capotou da escada, morreu. Claro que falaram que, né, deram uma voadora nas costas dele lá, né? Então, esse cara, ele defende essa ideia lá desde os anos 60 de que infiltraram o Vaticano para usar para montar essa plataforma, entendeu? E a gente...